Oi pessoal, estamos em pleno inverno e a estação do inverno é marcada na nossa região aqui, no setor de fruticultura, como uma estação que nós fazemos a prática da poda, a poda das nossas frutíferas de clima temperado. Eu já falei em outros vídeos que a prática da poda, ela não é apenas necessária nas plantas, nas frutíferas de clima temperado. Ela será necessário para qualquer árvore frutífera ou mesmo na parte da silvicultura em um dos momentos de desenvolvimento dessa planta. Pelo menos uma poda nós teremos de fazer em qualquer árvore que nós desejamos explorar comercialmente ou mesmo que a gente tenha interesse de colher as frutas do nosso pomar doméstico. Então, a ideia hoje é apresentar para vocês as ferramentas que nós precisamos na realização da prática da poda, de que forma nós podemos nos organizar para otimizar essa prática, para que a gente ganhe tempo e que a prática seja realizada de uma forma mais produtiva. Já alerto que esse vídeo não é um vídeo comercial, não é um vídeo de propaganda de alguma marca. As ferramentas que nós vamos apresentar aleatoriamente de diferentes marcas não nos geraram nenhum lucro em termos de propaganda. É apenas um vídeo didático. Eu quero que fique claro isso. Em primeiro lugar, nós precisamos nos organizar para a prática de campo da poda que nós vamos realizar no dia a dia, principalmente nos meses de inverno. Então, quais são as ferramentas que eu preciso, seja para um pomar doméstico, um pomar de poucas plantas ou um pomar comercial? Existem algumas exigências que nós precisamos seguir para que tenhamos efetivamente uma boa prática. O uso do facão, como muitos costumam utilizar nas suas propriedades, principalmente para fazer a poda, quando são poucas plantas, ele é contraindicado, porque ele deixa bastante ranhuras nos galhos, o corte fica desuniforme, às vezes o galho racha, e isso tudo representa problemas na minha produção. No caso do facão, a gente nem vai apresentar, porque é desaconselhável o uso dele na poda. Partindo da lógica que nós vamos trabalhar, primeiro, nós utilizamos as ferramentas maiores, de maior impacto, vamos dizer assim, para cortar aqueles ramos mais calibrosos, os galhos mais grossos, e depois nós vamos reduzindo gradativamente até chegarmos nos galhos da produção propriamente dito, que aí sim nós utilizaremos basicamente a tesoura de poda. Para galhos acima de 40 milímetros, 4 centímetros, nós devemos utilizar o serrote, ou para pomares maiores, o mais indicado seria o uso da motosserra, que facilita o trabalho e também torna o trabalho mais produtivo. Para pomares menores, nós poderemos utilizar o serrote específico para poda. Ele é diferente de um serrote de marcenaria, os dentes deles são diferentes. Se nós utilizarmos os serrotes mais antigos ou ainda alguns que existem no mercado, eles têm o seu corte é efetuado na hora que eu vou puxar o serrote. Empurrando ele para frente, ele vai limpar os dentes, puxando ele para trás, ele efetua o corte. Atualmente, a maioria dos serrotes já nos dois movimentos realizam o corte da madeira do galho que eu quero cortar. Depois de retirar esses galhos mais calibrosos, muitas vezes um galho que está quebrado, está rachado, precisa ser corrigido, eu preciso corrigir a condução da minha planta. Feito isso com o serrote, eu posso então usar uma outra ferramenta, que é o podão. O podão, ele facilita bastante o nosso trabalho, ele serve principalmente para o corte de ramos até 4 centímetros ou 40 milímetros, então são galhos medianamente calibrosos. Nesse momento eu lanço mão do uso do podão.
Existem vários modelos, alguns braçadas mais curtas, outros são mais compridos, outros ainda têm extensores para aumentar meu alcance em termos de altura. Então isso é da escolha de vocês. Interessante é que vocês escolham um podão que já tem embutido nele o sistema de alavanca, que vai aumentar em 40% a força empregada na hora do corte. Isso facilita e isso exige menos força, menos energia de quem está trabalhando na poda. Depois, então, a gente faz o uso da tesoura de poda. Bom, existem diferentes tipos no mercado, é só vocês fazerem uma pesquisa rápida. Existem tesouras para destros, para canhotos, existem tesouras para o público feminino ou para pessoas que tenham mãos menores, o que também vai facilitar o trabalho. Então existe uma infinidade de tesouras. A mais usada é a tesoura que utiliza o sistema bypass, que é uma lâmina que transpassa e realiza o corte perfeitamente. Eu não quero rachar o meu galho, eu quero que faça um corte preciso sem deixar sequelas, porque o próprio corte já é, de certa forma, uma agressão para a planta. Outra questão importante, procurem buscar no mercado ferramentas realmente de qualidade. Existem hoje uma infinidade de opções. Existem ferramentas mais baratas, existem ferramentas de um valor maior. Mas eu preciso verificar, principalmente num pomar comercial, o que vai representar eu ter de fazer a manutenção ou comprar tesouras a cada ciclo de poda, ou eu ter uma ferramenta que eu posso fazer uma manutenção básica e eu manter essa ferramenta por vários e vários anos, o que é possível, já existem ferramentas dessa forma. Não esquecendo também que nós precisamos de um afiador dessa lâmina. A melhor opção seria vocês buscarem no mercado um afiador parecido com esse que eu tenho aqui, que é um aço especial, endurecido, revestido com diamante. Então isso aqui é um afiador para a vida toda, vocês podem utilizar inclusive em facas e outros utensílios. A forma de fazer a afiação com essa ferramenta é fazendo movimentos circulares no lado da lâmina cortante. Depois que eu fizer a afiação de toda a lâmina, eu só no outro lado eu raspo para tirar a rebarba que fica na hora da afiação. Um sistema bastante simples. Não esquecendo no final que, como esta ferramenta é a minha ferramenta de trabalho, eu preciso fazer a manutenção e o devido cuidado. Então, colocar um lubrificante nesta tesoura, nos podões, fazer a devida limpeza nos serrotes. Para quem vai fazer uso da motosserra, cuidar para esgotar a gasolina que fica no tanque. Enfim, cuidados básicos que nós temos que ter, porque são ferramentas que nós precisamos para o dia a dia e pelo menos durante 1 a 2 meses nós vamos utilizar essas ferramentas todos os dias. Por fim, nós temos as tesouras elétricas, que podem auxiliar bastante o nosso trabalho. Existem várias opções também. O rendimento pode aumentar em termos de 300%. Para quem está fazendo a poda. E a outra questão também, a preservação, principalmente da mão e do braço, devido ao movimento repetitivo que eu preciso fazer no uso de uma tesoura convencional. Então existem várias opções, claro que este investimento é bem mais elevado, mas para quem tem um pomar comercial pode de repente valer a pena. Então, a ideia foi apresentar essas ferramentas para vocês, o correto uso, a programação da prática da poda. Esperamos ter, mais uma vez, ajudado vocês. Sucesso nos cultivos, no trabalho e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!